Olá galera, Gilberto Chaves na área e hoje eu vou falar com você sobre 3 razões por que nós não fazemos aquilo que a gente deve fazer. Muitas vezes na vida a gente sabe o que nós temos que fazer. Por exemplo, eu sei que eu tenho que melhorar o meu peso, eu sei que eu tenho que desenvolver mais as minhas habilidades para eu ganhar mais dinheiro, eu sei que eu deveria melhorar os meus relacionamentos, enfim, nós sabemos aquilo que nós temos que fazer, mas nós não sabemos exatamente como fazer. Eu posso dar um exemplo. Eu estou hoje na melhor forma da minha vida. Eu estou correndo 10 quilômetros em menos de 1 hora, fazendo um bom jogo de golfe, que são as atividades físicas que eu trabalho. Mas eu sei também que, por outro lado, eu tenho que fazer musculação. Então, eu já comecei umas 3 jornadas para musculação, mas ainda não encontrei o caminho. Às vezes é horário que não bate com o personal, às vezes é na academia que tem lá no condomínio, ainda não me acertei com a pessoa. Enfim, ainda me falta um conhecimento. E não é o conhecimento técnico, porque não sou eu que vou desenvolver esse conhecimento, mas às vezes é a questão do ajuste. Então, eu sei o que eu tenho que fazer, mas ainda não sei como fazer. E isso a gente pode olhar para todas as áreas onde a gente sabe que nós temos que nos desenvolver e às vezes, então, uma das razões que vai nos levar a não fazer o que a gente precisa fazer, olha, é a ignorância. Olha, eu não sei o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, você precisa, então, ir buscar pelo conhecimento. Então, você precisa, de uma maneira disciplinada, os americanos têm uma expressão que eles vão falar assim, dia sim ou dia sim, né? A gente não é dia sim, dia não, né? Mas é dia sim e dia sim, você tem que buscar por esse conhecimento que está faltando para você realizar aquilo que você precisa, aquilo que você quer realizar. A primeira razão que faz com que nós não andemos em direção àquilo que nós precisamos é a ignorância ou a falta de conhecimento. A segunda razão é a falta de motivação. Então, e se a gente decompor, né, a palavra motivação, dividir em 2, né, o que falta para você é o seu motivo para a ação. Então, como que você faz? Você precisa ir buscar dentro de você aquele que vai ser o seu motivo. Às vezes, você pode ter o contramotivo. O contramotivo é porque eu não estou... Eu já sei o que fazer, já sei como fazer, mas mesmo assim não estou fazendo. É a falta de motivação. Como que eu posso então lidar com isso? Você precisa encontrar razões maiores para fazer do que para não fazer. E como é que você vai fazer isso? Então agora tem alguns caminhos que você pode encontrar essa motivação, isso que vai estar dentro de você. Primeiro são algumas estratégias. Continuando na questão da atividade física, existe, por exemplo, eu não uso essa estratégia, mas existe gente que ela só toma o próximo passo. Eu vou levantar para correr. Então, se a pessoa pensar em todo o quadro, puxa vida, tá frio, a cama tá gostosa, eu tô com preguiça, eu não quero correr. Se você pensar em tudo isso, você não vai correr. Então, a pessoa só pensa no próximo passo. Então, eu levanto da cama. Levantei da cama, eu vou escovar os dentes. Eu escovar os dentes, eu vou colocar roupa de ginástica. Vou colocar roupa de ginástica, vou lá para fora. Então a pessoa, é uma estratégia, eu só me concentro no meu próximo passo, só esse próximo passo. Depois disso, eu já uso uma estratégia que para mim, quando eu dou a palavra para mim mesmo, é muito dolorido para mim faltar a palavra comigo. É muito dolorido. Mas esse foi um processo que foi sendo construído. Existem pessoas que não se importam de romperem a palavra com eles mesmos. E isso é muito ruim, porque quando você não pode contar com você, que você foi lá, você deu a sua palavra de que você ia fazer alguma coisa e não fez, quando você passa a ser esse tipo de pessoa, você pode acabar sendo um tipo de pessoa de segunda classe, entendeu? Aquela pessoa que a palavra não vale muito. Eu tenho pessoas, por exemplo, que marcam reuniões comigo, eu nem coloco mais na agenda. Eu não coloco na agenda porque a pessoa falta tantas vezes, mas tantas vezes nesses encontros, e eu entendo, às vezes as pessoas são enroladas, mas eu não posso deixar que o ser enrolado dela
dela e enrole a minha vida. Então a pessoa marca, eu nem coloco na agenda. Então não sou grosseiro, você já marcou 3 vezes, não vai vir, né? Às vezes, é claro, se você falha comigo uma vez, falha 2, a terceira vez, olha, vamos colocar esse nosso encontro em 2022. Então talvez você perceba, por isso, né? Quando você fala que você precisa falar comigo com urgência, eu vou lá e marco. Aí você demora ou não vem, aí a próxima vez eu já marco para mais longe e a outra para mais longe ainda. E eu entendo isso, às vezes, enfim, eu entendo, só não aceito, tá? Porque isso é uma marca de fracasso que você vai levando para sua vida. Então, o meu jeito de lidar com isso, trabalhar na questão da palavra que eu dou para mim, tá? E às vezes também tem a palavra que eu dou para os outros. Se eu me apalavrei com você, puxa vida, para eu não cumprir o meu compromisso com você, você vai precisar me liberar desse compromisso, mas assim, eu vou ter que conversar muito com você para eu sentir que você não está fazendo isso só por educação, mas que realmente você pode me liberar desse compromisso. Na medida que a gente vai construindo a nossa palavra, a gente vai se transformando em pessoas de palavra, a nossa vida vai mudando, a nossa vida vai melhorando, né? Passo a passo. Eu me lembro da época que a minha palavra não valia nada e os meus resultados, eles eram muito de acordo com isso, sabe? Com a minha palavra que não valia nada. Eu não cumpria os acordos que eu fazia comigo. Eu me lembro dessa época, mas eu me lembro que não foi do dia para a noite que eu me transformei numa pessoa de palavra, mas eu fui assumindo pequenos compromissos, pequenos. Essa era uma das minhas formas de motivação. Outra forma é construir um big dream, né? Construir um grande sonho dentro de mim. Eu comecei a sonhar com uma vida melhor e se eu quisesse caminhar para aquela vida, eu teria que começar a fazer aquilo que era necessário ser feito. Então o sonho foi, eu não tenho nenhuma dúvida, foi o meu maior motivador para alcançar aquilo que eu queria alcançar. Outra forma de você se comprometer pelas pessoas que você ama, às vezes é a sua família, às vezes você quer melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor, e essa é uma grande coisa para você fazer. Às vezes a pessoa é alguma coisa que você quer fazer pelos seus pais, é alguma coisa que você quer fazer pela sua comunidade. Lembre-se só de uma coisa, as pessoas às vezes cometem um erro aqui. É um monte de gente, por exemplo, hoje mesmo eu recebi uma comunicação de uma pessoa, ele quer ser palestrante, que ele quer ser escritor, mas ele não está fazendo nada pela vida dele. Então ele primeiro precisa tocar a vida das pessoas que estão ao redor dele, para que depois essas pessoas comecem a trazer gente para ele. Então tem gente que é assim, olha, eu quero tocar o mundo, eu quero ser um escritor, vender um best-seller, eu quero entusiasmar as pessoas, quero falar no palco para milhares de pessoas, mas você não está tocando as pessoas que estão ao seu redor. Então tem alguma coisa muito errada aí que você precisa começar a dar como primeiro passo. Isso vai exigir um pouco mais. E aí, a última razão pela qual a gente precisa ou deve fazer esse trabalho, a última razão, ele deu uma balançada aqui, é porque um dos celulares deu uma balançada, tá? Mas vamos lá, que é uma das coisas que a terceira razão é a falta de persistência. E eu quero dividir com você essa frase que é: um vencedor nunca desiste e quem desiste nunca vence. Você tem que ter esse nível de comprometimento com você, que nada vai mudar isso, nada. Se você tomar uma decisão de que você vai fazer... Uma vez eu vi um vídeo do Will Smith e esse vídeo me define muito bem. Ele fala assim, que se você estiver na esteira do lado dele, vocês se desafiarem para uma corrida, ele diz o seguinte, ele prefere morrer a desistir. E eu entendo esse sentimento do Will Smith, esse compromisso, e o que mais me traz admiração em pessoas como Will Smith, Cristiano Ronaldo. Eu falo dessas duas pessoas. O Will Smith eu gosto mesmo, tá? Eu gosto do estilo dele, gosto do jeito dele, da forma como ele conduz a família. Ele não é perfeito. O Cristiano Ronaldo eu já não gosto dele assim, sabe? Não é o meu atleta preferido. No sentido, até do jeito que ele joga, eu não acho que ele não é o meu atleta preferido, eu prefiro outros estilos, mas eu tiro super o chapéu para ele, super, porque as pessoas que eu já vi falando do Cristiano Ronaldo falam maravilhas dele, e eu tiro o chapéu para pessoas que chegaram lá e continuam se esforçando, dando o seu melhor como se ainda não tivesse chegado. Que é caso diferente de um monte de atletas brasileiros, eu falo de brasileiros, que nós conhecemos que chegaram lá e aí passaram a
curtir a vida doidado, porque eles têm o direito, afinal de contas, depois de tudo que eles passaram. E isso a gente está falando de pessoas famosas, tá? Eu conheço um monte de gente, mas um monte. E eu espero que você não seja essa pessoa que tem o sonho de construir uma vida milionária, uma vida extraordinária, uma vida fantástica. E quando chega no primeiro, não no último degrau, no 10º degrau que a pessoa falou, eu quero chegar aqui. Quando chega no primeiro degrau, já precisa começar a curtir, porque você não sabe tudo que eu passei. Tenha esse comprometimento com você, de que você vai fazer o possível e o impossível para continuar cumprindo a sua jornada. Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come, o melhor ainda está por vir. See you soon, nos vemos em breve, and God bless you. Deus abençoe você.